Boa tarde, meu nome é André Estevam Dias. Defendi minha tese de mestrado junto ao programa de pós-graduação Sociedade e Fronteiras, no ano de 2022. O tema da minha pesquisa é Segurança Alimentar e Nutricional em Perspectiva Interdisciplinar. Estava vinculada à linha de pesquisa Fronteiras e Processos Socioculturais, orientada pelo professor Dr. Maxime Repetto. Pode passar, né? O slide. E aí eu começo apresentando para vocês a percepção dessa problemática. Como que esse problema da segurança alimentar e nutricional por que esse problema ele é importante, por que ele precisa ser debatido dentro da academia e da sociedade, né? Então, eu percebi que eram muito escassas as publicações sobre a temática da segurança alimentar e nutricional, especialmente quando se tratando de populações indígenas. Mesmo que a gente tenha pesquisas recentes que revelem que a população da região norte possui os piores índices de segurança alimentar e nutricional. Então, a gente tinha esse dado mais geral, mas não especificamente sobre essas populações, nem vivendo nas comunidades e nem vivendo na cidade. Então, a gente tinha um dado mais geral, mas aí gerava esse interesse por essa população mais específica. E aí o que a gente vai também observar, a partir de algumas leituras que vão subsidiar o reconhecimento desse problema, é que o que vai gerar a problemática da segurança alimentar é que a gente vai perceber que está vinculado a questões territoriais, esgotamento de recursos naturais, o comprometimento das atividades de subsistência, né? E populações indígenas e de matriz africana vão ser as populações que mais vão sofrer com essa problemática, porque o que as pesquisas revelam é que estudos mostram que pessoas de grupos étnicos raciais não brancos têm 52% mais de chance, de probabilidade de enfrentar insegurança alimentar e nutricional em comparação à população branca, né? Pode passar, Jonathan. E aí, os procedimentos metodológicos para a execução desse trabalho, foi feito um trabalho bibliográfico, não tem pesquisa de campo, né? A gente fez um trabalho, um levantamento bibliográfico de estudos, né? Artigos, dissertações, teses, livros, inquéritos, relatórios, totalizando um total de 125 produções, analisando cada uma delas. E para enriquecer esse trabalho, a gente também fez um estudo sobre como que começa o estudo da segurança da soberania, da segurança alimentar e nutricional no Brasil. Como que vai se dar o início, né, a gênese desses estudos no Brasil e como que vai se desdobrando, né, e vai se transformando os conceitos ao longo dos anos e qual a implicação disso na formulação de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. E eu fiz as buscas dirigidas, né, buscando os termos de segurança alimentar, movimentos sociais, sociedade civil organizada, direitos humanos e alimentação, mas também populações indígenas, população de matriz africana, sempre intercruzando com a segurança alimentar e nutricional, para fazer o levantamento dos trabalhos que eu li ao longo do período da pesquisa. Pode passar. E eu vou ter o meu apoio bibliográfico, né, desse levantamento que a gente faz, que é o que eu vou apresentar agora para vocês, né. Então, eu fiz uma divisão, né, trabalhando organismos multilaterais, debatendo o debate sobre a fome no Brasil, a alimentação à luz da política e economia e cultura. E aí eu vou dialogar com alguns autores, né? Então, primeiro, nesse debate, né, dos organismos multilaterais, como que eles vão influenciar na elaboração do conceito e da política pública de segurança alimentar e nutricional, né? Então, o que são esses organismos multilaterais? É o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, que juntamente com a ONU e a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, vão aos poucos se tornando a política mundial de combate à fome no mundo.
Mas aí como que é a sugestão deles para superar essa problemática da fome e da insegurança alimentar? É apostar no aumento da produção de alimentos em larga escala, no financiamento mínimo, né, para as camadas mais empobrecidas. E, na realidade, vai ser uma proposta liberal, né, visando a diminuição mesmo do Estado, com políticas de assistência muito pontuais, sem alterar as estruturas sociais e sem promover a redistribuição da renda, e muito menos valorizar, né, as formas diversificadas de produção do alimento. E aí vamos entender como isso vai se configurando dentro do Brasil, né, no Brasil, que é o debate da fome no Brasil. Eu faço na minha dissertação um breve debate sobre as primeiras discussões sobre a fome no Brasil, que eram fundamentadas numa perspectiva biomédica e evolucionista. E com isso eu dialogo com alguns autores, né, como Marcela Fogagnoli, e com Nemuel Oliveira e Marcos Maia, fazendo uma análise sobre as primeiras cartilhas de educação alimentar elaboradas durante ainda a era Vargas. E quando a gente vai olhar essas cartilhas, a partir do trabalho desses autores, a gente vai perceber que eles depreciavam as comidas de origem luso-africana e apresentavam uma espécie de uma civilização do comer, né? Era uma racionalidade em oposição às práticas alimentares populares, que supostamente eram elas que geravam as endemias, as enfermidades, os problemas físicos e sociais, em razão do regime alimentar da população. E esses conceitos, eles vão fundamentar as políticas que o Estado vai executar, que eram de cunho educativo, e sempre visando a nutrição do trabalhador em benefício do mercado. Então, tem um autor de 1945, Parahim, que vai falar, né, que a alimentação, de forma que o trabalhador pudesse utilizar de forma adequada a energia advinda do alimento no desempenho de suas funções. Então, a política pública e a ciência que se constituiu nesse momento sobre a nutrição, ela era pensando em atender às necessidades do mercado, né? E aí quem vai ser a voz dissonante nesse momento é o Josué de Castro, que vai investigar a fome no Brasil. É ele que vai vincular fome a outras questões que antes eram desprezadas, que são as condições históricas, que vão permitir a efetivação da fome, que é produto do subdesenvolvimento econômico e social. A Geopolítica da Fome, que é um livro dele, né, o segundo livro, o primeiro foi Geografia da Fome, ele vai expor que o problema da fome é mundial, que não é um problema só no Brasil. Então, ele rompe com a concepção da teoria de Malthus, né, que a população crescia mais que a produção de alimentos, e ele reconhece que a fome como resultado de desigualdades sociais e de condições históricas. E nesse outro ponto, né, da construção da análise do material que eu li durante essa pesquisa, a alimentação à luz da política, economia e cultura, eu vou dialogar com a Ana Maria Caneschi, né, que vai fazer uma crítica às questões funcionalistas as teorias funcionalistas que também vão dizer o que é a nutrição, o que é alimentação saudável, o que é segurança alimentar no Brasil, né? E segundo ela, né, que essas produções numa linha mais funcionalista, elas se atinham mais a questões pontuais de pensar a cultura pela via dos padrões, crenças, que eram as ditas culturas tradicionais, né? Ela analisa a década de 70, com a expansão dos cursos de pós-graduação em reflexão crítica desse modelo funcionalista, permitiu imprimir novas faces, novas influências, o estruturalismo linguístico, o marxismo, mas sem distinguir integralmente da perspectiva funcionalista anterior. E é importante salientar que nesse item eu trago como a antropologia aborda a alimentação, onde ela é tratada especificamente, como mais uma associação entre a alimentação, suas dimensões simbólicas, rituais, tabus, mas sendo a perspectiva teórica, evolucionista, funcionalista, culturalismo, estruturalismo e suas variações gestadas nos Estados Unidos e Europa e que são reproduzidas aqui no Brasil.
E na década de 80, com a redemocratização do país, a gente tem assim, o retorno dos professores exilados, e aí vão surgir aí os primeiros trabalhos abordando essa temática já à luz das relações político-econômicas como produtoras de desigualdade, pobreza e exclusão social. E seguindo nesse diálogo com autores, né, o Jean-Pierre Paulin e Rossana Pacheco, da Costa Proença, eles vão falar que a alimentação ela constitui esse espaço de análise multidimensional, abordam com os efeitos da globalização e suas tendências homogeneizantes nas identidades alimentares locais, afetando a população dos países latino-americanos. A crise da produção, né, que é a sustentabilidade, crise da distribuição de consumo, desigualdade de acesso ao alimento. Eles vão afirmar que na cidade a fome dos mais pobres é associada à obesidade e malnutrição. E a lógica do lucro ela vai colidir com o alimento humano e a alimentação cultural e nutricionalmente suficiente. E a alimentação ela deve ser abordada no todo, né, do seu significado simbólico, não apenas no determinismo econômico. E depois, seguindo nessas análises, a gente vai ver a importância dos movimentos sociais para a elaboração de uma política, para a construção da política nacional de segurança alimentar e nutricional no Brasil, e aí o diálogo com o Maluf e outros autores, né, que a política, onde a gente vai perceber que a política nacional de segurança alimentar e nutricional ela é construída graças aos movimentos sociais, através da participação em conferências, fóruns, e que esses espaços de participação social, eles que vão garantir que essa política seja, de fato, implementada. E aí vem os movimentos que são muito importantes, como o MST, a Marcha das Margaridas, a Marcha das Mulheres Indígenas, que são fundamentais para a elaboração de uma política pública de segurança alimentar que, de fato, atenda às multiplicidade, né, do que nós temos no Brasil, né. Você está passando? Pode passar, Jonathan, por favor. A segurança alimentar. Oi? É nesse? É nesse. Segurança alimentar, aspectos conceituais, contextuais e históricos, né? Então, assim, as concepções e políticas de enfrentamento à fome desde os organismos internacionais, né? É importante perceber como essas agências multilaterais são delineadoras de políticas de combate à fome, mas elas não alteram as estruturas do sistema capitalista, como eu disse inicialmente. São políticas meramente compensatórias. E o debate na fome no Brasil, né? Inicialmente, a gente abordava o conceito da fome na perspectiva que eu apresentei anteriormente, né? Biomédica, evolucionista, estudo de comunidade, culturalista, funcionalista, até chegar a essas abordagens que vão incorporar as análises estruturais e perspectivas antropológicas que analisam os aspectos simbólicos também da alimentação. O conceito da fome, então, ele vai sendo substituído por outro que é um pouquinho mais complexo, que é o de segurança alimentar, né? E que é importante salientar que no Brasil não é um conceito só acadêmico, mas que vai sendo forjado no âmbito da luta por segurança alimentar por parte dos movimentos sociais. Uma abordagem mais macro do surgimento do conceito em nível internacional vai dizer, né, que ele atende aos interesses das grandes agências multilaterais. Mas no Brasil a gente vai ver que ele também tem essas interferências dos movimentos sociais, que não fica, que essas pessoas no Brasil que defendem esse conceito, elas também acreditam que as estruturas também precisam ser alteradas, né? Da fome à alimentação, debate à luz da dimensão política, econômica e cultural. A discussão da fome ela se amplia para uma discussão de alimentação, segurança alimentar. Debate à luz da dimensão política, econômica e cultural da fome. A alimentação ela passa a ser discutida não apenas no âmbito político, mas também no âmbito cultural, as suas dimensões simbólicas, né? O que é a fome, né?
E aí o Ricardo Verdun, ele vai dizer, né, que a fome para o indígena não é necessariamente a ausência de alimento, mas que passa por questões do bioma, do território, da sazonalidade, da sazonalidade de alguns alimentos, né, a redução e a supressão de alimentos, questões ritualísticas. Então, tem uma série de questões que transversalizam o conceito do que seja a fome, em se tratando de comunidades indígenas e remanescentes de quilombo, né, população de matriz africana. Deixa eu ver como está aqui. E aí, seguindo, né, a construção de uma política nacional de segurança alimentar, os movimentos sociais da construção da política nacional de segurança alimentar vai ter um papel muito importante na participação dos fóruns, das conferências para elaborar essa política. E tem uma discussão também que é importante que eu trago, que é a inclusão dos direitos humanos na discussão da segurança alimentar, mas a gente pensar direitos humanos em sociedades interculturais. Por isso eu vou dialogar com Boaventura, com a Echeverria e com outros autores que falam de direitos humanos, mas numa perspectiva que também inclui a questão da equidade, que é o reconhecimento também das diferenças dos diferentes quando você institui uma política pública ou um pensamento científico que numa sociedade intercultural, como no caso de Boa Vista, né? Pode passar, Jonathan, por favor. E aí também tem segurança alimentar e nutricional entre populações indígenas. Eu vou buscar alguns trabalhos, embora escassos, né, que abordem essa questão mais relacionada a populações indígenas, e eu vou perceber que esses trabalhos, né, que eles enfrentam uma série de desafios, mas isso tem a ver com as políticas que são implementadas no país, né, que acaba tendo como consequência a perda das terras deles, o desrespeito aos seus direitos territoriais, a discriminação, a violência e impacto das mudanças climáticas decorrentes dessas políticas que o Estado Nacional vai adotando, né? E é fundamental reconhecer e valorizar os conhecimentos das populações indígenas, as culturas, e o direito dessas comunidades de se alimentar de maneira adequada, mas dentro dos seus territórios, que alimentação e território estão intimamente vinculados, né? Pode passar, Jonathan. E com relação à população de matriz africana, eu também trago alguns trabalhos, e a insegurança alimentar e nutricional, ela afeta de forma desproporcional também a população de matriz africana, afrodescendentes, indígenas e de comunidades tradicionais no Brasil. Esses grupos, eles enfrentam a desigualdade de acesso ao alimento e à nutrição adequada, mas nesse caso eu obtive um pouco mais de resultado quando fazia a pesquisa do levantamento bibliográfico, que é a metodologia da minha pesquisa de dissertação, né? E, diferentemente das populações indígenas, que eu tive mais dificuldade em encontrar resultados intercruzando população indígena e segurança alimentar. Quando faço essa interligação, mas com população de matriz africana, eu encontrava mais resultados. Pode passar. E o que eu vou perceber, né, assim, como consideração final, é que há uma necessidade de estudos que aprofundem sobre a situação da alimentação e da fome, especialmente entre populações indígenas e de matriz africana, porque, por mais que a gente diga que há muita produção nesse sentido, ainda é pouco, especialmente quando a gente afunila aquilo que a gente está pesquisando. Então, você coloca soberania e segurança alimentar, você vai ver que tem poucas publicações, então revela essa necessidade da gente aprofundar essa temática, e a carência de estudo de forma mais sistemática com relação aos povos indígenas que moram na cidade, que eles há praticamente um esvaziamento de estudos relacionados a grupos indígenas vivendo na cidade e segurança e soberania alimentar. Foi o que eu praticamente não encontrei. Então,
revela que é preciso a gente olhar para isso e estudar a temática para que a gente subsidie, né, quem sabe, políticas públicas nessa área. É isso.